Fala aí, galera! Estamos mais uma vez juntos. Vamos agora aprofundar mais uma vez a parte de mecânica, a parte de trabalho de energia, que tanto vocês pedem para que a gente pegue questões especiais. E hoje vai ser dia de questão especial mesmo, questões maceteadas. Hoje eu vou dar o bizu para você fazer questões que sem eles normalmente você teria muito trabalho ou não iria sair de jeito nenhum. Primeira questão aqui fala o seguinte: uma corda homogênea, uniforme de comprimento 5L, é pendurada verticalmente em um suporte e abandonada do repouso da posição indicada na figura. Eu quero a velocidade da corda ao perder o contato com o suporte. Meu querido, essa questão aqui, bota ela com asterisco no seu caderno, ela é especial pra caramba. Qual é a grande sacada aqui, o grande problema também? Você vai reparar que nesse caso, a corda ela tem uma distribuição de massa uniforme ao longo de toda a sua extensão. Não é que nem dois bloquinhos em que eu tenha só uma massa em cada ponta e o resto da corda geralmente é desprezível perto dessas massas que eu tenho nas pontas, que são os bloquinhos. No caso da corda, cada pontinho que forma a corda é igualmente importante para você levar a massa, e aí o peso, em consideração. Ou seja, existe uma distribuição uniforme, existe uma distribuição por igual dessa massa ao longo da corda. O que significa que cada centímetrozinho da corda que vai descendo, puxando ela para a direita e, consequentemente, diminuindo o tamanho de corda que eu tenho à esquerda, vai fazer com que a relação de peso de um lado e do outro se altere. Como assim? À medida que a corda vem vindo mais para a direita, eu vou ter mais massa. Quanto mais comprimento tiver de um lado, como a massa está associada ao comprimento, como eu tenho um tamanho maior de corda desse lado, é mais peso e massa que eu tenho à direita e menos à esquerda. Então a tendência é que a puxada que vai fazer a corda cair seja cada vez maior, porque olha só, você vai ter cada vez mais a força que meio que impede o movimento, tenta impedir, né? Aqui à esquerda menor, e a força que está no caso, ocasionando o deslocamento da corda assim, ó, ao longo do apoio, cada vez maior desse lado. Você tem cada vez mais massa à direita e menos à esquerda. Até que uma hora que ela vai chegar assim, vai livremente aqui com tamanho igual a 5L, cair de uma vez por todas. Bom, como que eu faço nesse caso? É tudo igual? É só lidar como se fossem dois blocos mesmo? Eu até vou começar a questão assim, mas, na verdade, não vou seguir até o final desse jeito. Tem uma diferença. Mas, para efeito de começar a equacionar as forças que agem aqui no sistema e me entender, não me atrapalhar, conseguir fazer a coisa fluir, a gente pode fingir momentaneamente que, como eu tenho um comprimento 2L da corda de um lado e 3L do outro, e como a massa é proporcional ao comprimento, é como se eu tivesse um 2M de um lado e um 3M do outro, e aí eu estou dizendo que a massa total do conjunto é 5M, ok? A massa total da corda seria igual a 5M e proporcionalmente teria 2M para um lado e 3M para o outro, beleza? E aí o que vai acontecer? Nesse caso, a gente volta àquelas equações mais básicas, lá, né, de você marcar as forcinhas, e aí não tem muito estresse não. Marca aqui o peso e a tração, marca aqui a tração e o peso, que aí você vai ter o quê, ó? Como a tendência de movimento é para a direita, descendo aqui, ó, você vai ter que, nesse caso, no bloco 3M é P2 menos T igual a 3M, que é a massa que eu tenho, vezes A, enquanto no outro você vai ter o quê? Que é tração menos P1 igual a 2M vezes A. Vamos agora somar aqui. As trações vão se anular. São forças internas ao sistema, né? Se eu considerar o sistema como sendo a corda inteira, claro. E aí acabou, né? P2 ele é igual a 3M vezes G. P1 é 2M vezes G. E aí eu encontro que, inicialmente, você vai ter que a aceleração
a qual cada lado está submetido vai ser de tal maneira que eu tenha G igual a 5A, ou no caso, A igual a G dividido por 5, tá? Tá, mas aí o que eu faço com isso? Como que eu vou proceder? No final, como a corda vai estar toda caindo para um lado, a gente pode falar até que em queda livre, porque você vai ter toda a massa desse lado e vai ter apenas o peso agindo nessa hora. Ela não está mais presa em um ponto. Esse, no caso, o suporte já era. Ela está caindo com tudo. Então você vai fazer o quê? Peso igual a massa pela aceleração. Mas aí, massa vezes gravidade igual a massa por aceleração, as massas se cortam e fica A igual a G. Isso eu vou te mostrar de outras maneiras aqui ao longo da questão. Mas o que eu quero que você imagine é que dentro daquele pensamento ainda de associar bloco a essa situação, é como se eu tivesse agora um blocão apenas de 5M de um lado e que ele aqui, se eu quiser representar o fio, não tem outro bloco contrabalançando ele do outro lado. Ou seja, ele realmente vai, ó, eu só vou encaixar aqui, quando eu soltar, vai cair direto. Que é a situação que tem agora. Ele está em queda com toda a massa concentrada num lado e nada segurando do outro. E aí, o que ele quer aqui? Ele quer saber qual que vai ser a velocidade que a gente vai ter quando toda essa pontinha chegar até aqui e toda a corda estiver caindo, não mais apoiada ali no suporte. Ele quer uma velocidade final dessa situação que começa com a velocidade inicial igual a zero. Tudo começa aqui no repouso, tá? Mas aí, o que as pessoas podem virar para mim e falar? Professor, usa Torricelli. Tá, o V0 é zero. Mas o problema é o seguinte. Para você usar isso daqui, eu não deveria ter uma aceleração constante durante todo o trajeto? Isso vai ser constante? A aceleração aqui, meu amiguinho, ela não é constante. Ela começa como G sobre 5. Isso aqui na questão é uma aceleração inicial. Mas ela vai terminar sendo igual a G. Quando você estiver aqui, vai ter o quê? Que a aceleração é exatamente igual à gravidade nesse ponto final. E aí ela evoluiu desde G sobre 5 até apenas G. E o que eu posso fazer então? Eu quero que você repare que como existe uma proporção aqui entre as coisas, que você pode virar e fazer assim. O grande problema é a gente achar o produto aceleração por ΔS. E você sabe que na física, quando eu faço um gráfico de duas grandezas, aquela terceira grandeza que é dada pelo produto dessas duas vai ser encontrada no gráfico pela área. Entendi nada. Olha só, se eu fizer aqui um gráfico relacionando a distância percorrida, tá, até agora por aquela pontinha ali e a aceleração que eu tenho, o que vai acontecer? Ó, marcar aqui a aceleração. Ok? Vou até sair da frente para você dar o print. Sair da frente. Beleza, galera? Então, olha só. Eu quero isso aí direitinho na sua cabeça, tá? Então, aqui, ó, a aceleração. E aqui eu vou marcar qual que é a distância que essa pontinha da corda percorreu. Ela começou aqui e terminou aqui. Ou seja, ela percorreu 2L. Então, ó, quando ela não percorreu nada ainda, a aceleração daquela pontinha, como da corda inteira também, era G sobre 5. Quando ele percorreu 2L, essa aceleração passa a ser igual a G. E aí, repara, você pode pegar aqui, ó, e como eu tenho um gráfico que tem a aceleração no eixo e a distância percorrida pelaquela pontinha no outro, a área abaixo desse gráfico vai dar justamente, no caso aqui, esse produto A por ΔS que eu quero. Esse é um recurso meio acostumbrado que a gente usa para não falar contigo de uma integral ainda, que na verdade achar a área abaixo de todo e qualquer gráfico de uma função é a integral. Mas a gente está querendo escapar um pouco disso, que aqui não precisa você saber isso, até porque esse papo de que
tem o produto, tem aqui o gráfico com os dois envolvidos, e a área abaixo é o valor do produto, é usado, sabe desde quando? Desde que a gente demonstrou para você como que era calculada a energia potencial elástica. A energia potencial elástica sofre o princípio de que qualquer trabalho é força vezes distância, qualquer trabalho quando a força é o quê? Constante. Quando essa força é variável, você não pode fazer força vezes distância. Se tu fizer isso aí, por exemplo, a gente mostrou na aula teórica que a energia potencial elástica daria kx2. E você sabe que é kx2 sobre 2. Você sabe que o professor mostrou para você que ele fez através de uma área, ok? Porque a força lá era variável. E aqui a ideia é mais ou menos essa. O princípio é esse, tá bom? Então, você vai falar que isso daqui vem da área do desenho. E essa área vai ser aqui a área de um trapézio, que está deitado, né? A base maior é G, a menor é G sobre 5, a altura é 2L, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Aí pronto, ó. 5 mais 1, 6G sobre 5. Isso que vai entrar aqui em cima, no lugar dessa galera, vai ficar então o quê? Ó, vou apagar aqui. O V ao quadrado, ele vai dar então 2 vezes G sobre 5. 2 vezes 6G sobre 5. Dando 12G sobre 5. E aí fechou. Tira a raiz. Vai dar a raiz de 12G sobre 5. Ou, se eu quiser, né, fatorar o 12, 2 vezes a raiz de 3G sobre 5. Tá aqui, meu querido. Essa era a velocidade que ele queria. Confere aí o gabarito certinho que ele pediu. Tá ok, tá? Então, assim, cuidado. Cuidado no caso aqui, ó, faltou L, né? Faltou L, perdão, tá? Faltou L aqui. Cuidado que esse tipo de questão aqui, ó, botando aqui, ele é muito, no caso, requerido em algumas provas que são mais difíceis, como o IME, como o ITA. Então, não dá mole de você aqui esquecer uma questão dessas, esquecer o bizu que tem numa questão como essa daqui. Isso é muito importante, tá? Então, guarda isso daqui. O elemento-chave é esse. Quando você tiver que tem a noção de, mesmo que isso aqui é variável, qualquer outra grandeza, que do gráfico, pela área, você consegue esse produto, você vai matar muita questão escrota. Beleza? Bom, vamos seguir e dar muitos mais exemplos disso daqui, que agora a sua mente já se abriu para esse tipo de macete. Valeu, galera! O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadeira. Bom, vamos lá, galera. É a próxima questão. Uma corrente flexível de comprimento L e massa M é colocada inicialmente em repouso sobre uma mesa lisa e reta. Inicialmente, apenas um pequeno pedaço de comprimento B encontra-se pendente na vertical. A gente quer que você determine a velocidade da corrente no instante em que o último elo perde contato com a superfície horizontal da mesa. A gravidade local vale G. Marca também o asterisco nessa questão, aliás, em todas dessa folha de hoje. Cara, situação inicial. Tem um pequeno pedaço do elo, né, da corrente de tamanho B para fora já da mesa. Isso aqui é o pedaço que resta do tamanho total da corrente, que vale L. Mesmo problema e discussão da outra questão, que era uma corda, que é uma corrente, está no mesmo. Os elos da corrente não têm massas desprezíveis, pelo contrário. Todos aqui têm igual contribuição na massa total da corrente. E aí, à medida que a corrente vai caindo aqui para a direita, vai ficando menos corrente sobre a mesa, consequentemente, o peso aqui desse lado, que está puxando o conjunto inteiro para baixo, é cada vez maior, e o que segura ali, né, se é que tem FAT, se é que tem alguma coisa ou não. Se tivesse FAT, por exemplo, a FAT depende da normal, que depende do peso, que é normal igual a peso. E aí esse peso estaria menor, a FAT estaria menor. Nesse caso, como ele fala que a superfície é lisa, nem isso tem.
Então, o que eu tenho que saber é que à medida que a corrente vai passando para a direita, eu tenho mais elos à direita, mais massa, mais peso, e a parada vai descendo o quê? Cada vez mais rápido. Então, tu vai perceber que nesse caso também, você não vai ter uma aceleração constante. A aceleração vai ser variável. E aquele truquezinho da área, provavelmente, em algum momento, vai ter que ser usado, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos equacionar isso daqui, né? Se a gente equaciona isso, o que vai acontecer? Eu posso fingir que são blocos, posso fingir que isso é aquela boa e ver a questão em que eu tenho um bloco de massa M1 de um lado e um bloco de massa M2 do outro, ok? E aí você vai ter o que, ó? Aqui tem normal, que não vai ser usado para nada, N1. Vai ter o peso P1. Aqui vai ter o peso P2. Aqui vai ter a tração. E aqui também uma tração. Então, o que vai acontecer é que bloco, no caso aqui, né, da direita, a tendência do movimento é assim, para cá, para baixo. Então, você vai ter P2 menos T igual a M2 vezes A. E ali, T apenas só tem aqui o na horizontal, igual a massa pela aceleração, tá? Vou pegar aqui as duas equações, vou somar. O T vai cortar e vai dar P2 igual a M1 mais M2 vezes A. Ou peso igual a massa vezes gravidade, vai dar M1 mais M2 vezes A. Aí pronto, o A então vai dar M2G sobre M1 mais M2. Beleza, galera? Então o que você vai ter aqui? Com isso, vai acontecer o seguinte. Terei isso aqui em mãos. Beleza, e agora? Como é que eu me saio? Isso aqui é a aceleração que você tem no início, tá bom? E o problema é que essas massas fui eu que inventei. Eu não tenho, na verdade, uma massa presente na questão. Como é que eu vou fazer, então? Você tem que reparar que essas massas são proporcionais aos comprimentos. Na situação inicial, eu tenho comprimento L menos B desse lado. Então, a massa A1 dividido por L menos B é igual a massa A2 dividida por B. Isso é meio que fazer uma densidade linear ali da corrente, ok? Massa sobre comprimento. E por propriedade de razão e proporção, se eu tenho que duas frações serem iguais, isso pode ser igualado a uma terceira fração que soma os dois numeradores em cima e os dois denominadores embaixo, dando apenas M1 mais M2 sobre L. O que a lógica também fala que é isso, né? Já que a massa total é meio que a soma de M1 com M2, e o comprimento total é L, e a densidade tem que permanecer a mesma constante ao longo de toda a corrente, ok? E aí, repara que essa razão M2 sobre M1 mais M2, gente, é você pegar aqui, ó, olha a santa malemolência agindo, e igualar essa fração a essa. Nossa, professor Fortão, não é que é mesmo? Pois é, você vai ter o quê, ó? Fala, seu musculoso. Você vai ter que, no caso aqui, ó, se eu trocar os dois de posição, fica M2 sobre M1 mais M2. Menina! Garota! E aqui vai dar o quê? B sobre L. Então, isso aqui, na verdade, ó, vai ser igual a B dividido por L, ok? Então, a aceleração vai ser B sobre L vezes G. Na verdade, é assim, isso porque eu peguei um instante em que você tem esse comprimento já igual a B, né, galera? Se aqui fosse um instante qualquer mesmozão, em que você teria um pedacinho da corrente de um lado, um pedaço qualquer, e o que sobrou lá do outro, aqui seria um X e aqui seria um L menos X. E ali na proporção, aqui esse L menos X, aqui X e aqui X. Ou seja, na verdade, a aceleração nessa questão seria dada por isso, que como G e L são constantes, eu posso botar assim, ó.
O que isso aqui te lembra, hein? Constante vezes x. Isso não lembra uma função afim? Uma função do primeiro grau, onde o coeficiente angular é aquele g sobre L, e aí isso inclusive sai da origem? Tá percebendo o que está acontecendo? Isso garante para mim, então, que o A vai ser dado por uma reta, e uma reta crescente. Quando você joga no gráfico, aí essa parte final agora é mole. Ele quer a velocidade, né, que você vai ter quando toda a corrente estiver começando a cair, quando essa pontinha estiver aqui, ó. Ou seja, você vai ter que aqui fazer o gráfico novamente da aceleração em função do x, né? Para quando o x vale b, que é o início, que aí deu b sobre L vezes g. E para quando o x, no caso, ele é igual a todo L, que é quando tudo isso aqui estiver caindo meio que em queda livre aqui à direita. Você até sabe que o A vai dar G. Vamos conferir? Se você chega aqui no caso e bota o B igual a L, ou o X igual a L, né? Vai ficar L sobre L, isso vai cortar, vai dar só realmente que o A é igual a G. Não entendeu? Ó? Se eu pego isso daqui e coloco o x igual a L, você vai ter que o A vai dar G sobre L vezes L. Então, você vai ter um A que é igual a G. Pronto. Vai estar aqui o que você pediu. E aí, você vai ter aqui, ó, finalmente, que essa área vai dar o que eu preciso para achar a velocidade. Primeiro você dá frente, você dá um print daqui, eu vou apagar ele no canto, hein, galera? Deu o print aí? Show de bola! Agora, o que você vai ter aqui, queridão? A velocidade final vai ser dada por Torricelli. É até mediante aí fazendo aquele desenho, né? Inicialmente, o conjunto estava parado, então V0 é 0. E foi aquela discussão da outra questão. Isso daqui vai sair por uma área, porque a aceleração não é constante. A área que está nessa parte amarela. Então, ó, base maior G, mais base menor BL, BG sobre L, né? Então, você vai ter 2 vezes a área que é base menor GB sobre L, base maior que é G, vezes a altura que é L menos B, tudo isso sobre 2, né? Que é base maior mais base menor pela altura sobre 2. O 2 morreu. E aqui dentro dá para dar uma ajeitadinha, minha gente, ó. Faz aqui distributivo, ó, vai ficar o quê? L com todo mundo. GB apenas, que o L de cima corta com o de baixo. Mais GL. B com todo mundo. Menos GB2 sobre L. Menos GB. GB com menos GB, você vai cortar. E aí pronto. Dá uma ajeitada naquilo ali, ó. Que vai ficar, então, boa questão, né? Você tá olhando aí, tá impressionado. Ou não, de repente você acha fácil, sei lá. Você vai ter aqui, ó, GL menos GB ao quadrado sobre L. Fazendo detalhe pro pessoal que se enrola em conta, né? Sei lá, de repente o cara tem uma formação ruim, mesmo sendo em Tumaini. Vou ajeitar aqui. Então vai ficar GL ao quadrado menos GB ao quadrado, tudo sobre L. Posso colocar o G em evidência. E aí eu acho que tá bom, né? Pronto, galera. Tá aqui a velocidade que ele tanto queria, tá? Então, fiz de forma bem mais chegada aqui para você conseguir chegar lá. São os primeiros passos nesse tipo de questão. E eu quero que você entenda muito bem qual que é a alma da coisa. Que é isso que é importante também para mim. Valeu? Então, próxima questão a gente vai dar um upgrade
na pergunta que está sendo feita. Vai botar mais coisa agora, mais detalhes. Aguenta aí. Show! Bom, galera, vou continuar aqui na sofrência, mas sofrência que vale a pena, porque você vai passar. Olha só. Próxima questão aqui. Meti um plano inclinado na história. Uma corrente flexível de comprimento L e massa M é colocada inicialmente em repouso sobre uma superfície lisa ABC. Inicialmente, apenas um pedaço de comprimento B encontra-se pendente no plano inclinado. Pede-se que você determine a velocidade da corrente quando a sua extremidade D atingir o ponto B. A gravidade local vale G. Então, você tem aqui o alfa, que é a inclinação do plano. Você tem o seguinte, tá? A ideia é que a corrente vai começar a deslizar por aqui e eu quero saber qual que vai ser a velocidade dessa pontinha da corrente quando este último elo daqui estiver já no ponto B, ou seja, praticamente a corrente está toda no plano inclinado, tá bom? Beleza, ela não está mais apoiada na parte horizontal, é isso que ele quer saber. Primeiro, situação inicial, essa que eu tenho aqui. Novamente, eu vou associar o sistema a um bloco, né? A dois blocos. De repente, você, depois de fazer as primeiras questões, já está direto equacionando, sem ter que fazer isso aqui primeiro. Mas se não, tudo bem, não tem problema. A questão falou que a superfície é lisa, então eu não tenho atrito. E aí, o que vai acontecer? Lá em cima eu terei A normal, peso, tração, desse lado aqui, tração, uma normal N2, né? Que vai ser uma normal N1, e um peso P2, tá bom? A gente já está careca de saber que quando você vai projetar esse peso no plano inclinado, galera, e por isso as aulas de embasamento. Quem queimou a largada e agora a gente não tem como parar a questão para explicar tudo de novo. Vai lá no embasamento, tem jeito. Por isso tem muito aluno de turma IME que se precipita e acaba fazendo tudo zoado depois. Então aqui a gente sabe que quando a gente vai aqui no plano inclinado pegar e projetar o peso num eixo e no outro, você vai dar origem aqui, no caso, a um px, p2x, né? E a um p2y, que nesse caso não vai ser usado para nada. E que esse ângulo alfa acaba vindo parar ali em cima. O ângulo alfa, no caso aqui, ó, esse mesmo ângulo alfa da pontinha do plano inclinado, é o ângulo alfa que a gente vai ter aqui. Ok? E aí, dá para ver que o P2x vem para cá, ó, ocupando a posição de cateto oposto a esse alfa aqui, tá? Então, se você vai ter que o P2x é o cateto oposto, o que vai acontecer, né? Pega aqui e a gente tem que o P2x, ele vai ser P vezes seno de alfa, tá? Então eu vou ter de um lado aqui como que vai ficar equacionado. P2x menos tração igual a massa M2 P vezes A, e tração aqui só, ela sozinha, igual a M1 vezes A. Soma essa galera, as trações se cortam, fica P2x igual, já botando o A em evidência, a M1 mais M2 pela aceleração A. Ok? Passa esse mais M2 para o outro lado, abre esse P2x desse jeito aqui. Então vai ficar o que, queridinho? Fica, ó, P2, que é M2 vezes G, né? Massa vezes gravidade, igual a M1 mais M2 vezes A, né? Lembra que o P2, peso, é M vezes G, tá bom? E aí você vai ter o seguinte, ó. O M1 mais M2 vem para a esquerda, fica M2
sobre M1 mais M2 vezes G vezes seno, tudo isso igual a A. Aí acabou. O que vai ser o M2 dividido por M1 mais M2? Repara que, novamente, a gente tem aqui a ideia de proporção. Você tem que a densidade linear, a distribuição da massa ao longo de toda a corrente, ela é uniforme, a menos que a questão fale alguma coisa. Teoricamente, ela é feita do mesmo material, e sendo do mesmo material, como isso depende do material, do objeto, eu tenho que a distribuição de massa ao longo ali da corrente, ela vai ser toda igualzinha, pontinha, pontinha. Então, quanto mais comprimento, mais da massa total, aquele pedaço de maior comprimento está levando. Então, você pode falar o quê? Se aqui eu tiver, no caso, um pedaço genérico de tamanho x, e aqui um de tamanho L menos x, eu chamei de M2 desse lado, né? Que o M2 sobre x é igual ao M1 sobre L menos x e propriedade de razão e proporção vai ser igual a M1 mais M2 sobre L, ok? E aí, beleza. Joga isso para a esquerda, fica, vou usar essa e essa, tá, gente? Por que logo essas duas? Porque eu tenho M2 sobre M1 mais M2 aqui, tá? Então fica M2 sobre M1 mais M2, estou trocando os lados. Esse vem para cá e o x vai lá para cima. Vai dar x sobre L. Ou seja, isso quer dizer que x sobre L vezes G vezes seno de alfa é a aceleração ali do sistema. Ou seja, ó, G seno o alfa e o L são valores que são constantes. Novamente, está dando uma função do primeiro grau. O que está mudando é que tem a presença agora desse seno que não apareceu na questão anterior, já que não tinha nem plano inclinado, né? Então, beleza. Isso significa que quando eu fizer aquele gráfico, que provavelmente, como ele quer a velocidade final, eu vou abusar de Torricelli de novo e vou cair no problema de ter o termo 2A ΔS, ou seja, a aceleração ela não é, no caso, constante, ela é variável com o x, ela é variável com o tamanho da corrente que está para cada lado e eu vou ter que fazer por área, tá bom? Então eu vou apagar aqui, espero que você já tenha printado o que eu fiz até agora. Printou aí, deu print, e aí você vai ter o quê, ó? Pegando então aqui a gente vai ter que o grafo esse treco vai ficar como, menino? Você vai ter assim, ó. Eu começo com o x igual a b, tá? Porque você repara que no início o pedaço que estava lá do outro lado, já inclinado, era para x igual a b. Eu vou anotar aqui os valores que eu tenho, ó. Você começa com x igual a b, e para x igual a b, o a dá o quê? Ó? G seno alfa sobre L vezes b, tá? Vai dar isso daqui. Para x igual ao comprimento da corrente toda, quando a gente tiver todo no plano inclinado, vai ficar G seno alfa vezes L, que é o x, né, sobre L. Ou seja, G seno alfa, que é justamente como que a gente aprende, até mesmo numa aula boboca, numa aula mais básica, numa aula Enem, como é que é a aceleração de um corpo livre de atrito ou qualquer outra coisa num plano inclinado. Tem gente que decora isso, eu não decoro. Eu até lembro de tanto praticar, mas eu não saio decorando que caramba, sem isso eu não faço questão. Mas é bom, né? Bateu tudo com tudo. E aí vamos fazer o gráfico. O gráfico então vai ficar o quê, ó? Você vai ter que, para x igual a b, a aceleração disso aqui, g seno alfa, é grande o termo, não, vou botar mais para cá, né? Você vai ter aqui, ó, para x igual a b, a tua aceleração vai dar ali g seno alfa b sobre L. E para x igual a L,
você vai ter o quê? Vai dar G seno alfa apenas. Então pronto, tá? Pega então aqui. Faz a área abaixo do gráfico. E aí você vai ter que, na hora que você fizer o A vezes delta S, você vai ter o que? Que V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. O V0 é 0, tá? Então fica só 2A delta S. E aí fechou. Isso daqui é a área. E a área vem daqui, é um trapézio. Você vai fazer base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá? Então, você vai ter o que aqui, 2 vezes base maior, G seno alfa, mais base menor, G seno alfa, B, tudo isso dividido por L, vezes a altura, o trapézio está deitado. A altura aqui vai ser o quê? O L menos o B. Base menor está aqui, base maior está aqui. É tudo G seno de alfa. Ô, neném. E aí, vamos apagar mais aqui. Olha que questão trabalhosa, né? E aí, finalmente, você vai ter que multiplica tudo isso pela altura. E acaba que o sobre 2 da fórmula vai cortar com 2 da frente que vem do Torricelli. Pelo menos isso. Então, beleza. Posso colocar o G em evidência se eu quiser. O G seno alfa em evidência, né? Fica, então, V2 igual a G seno alfa vezes lá dentro 1 mais B sobre L vezes L menos B. Se eu tirar o LMC aqui, isso vai dar o quê? Vai ficar L mais sobre L. E isso já ajuda a gente que L mais B com L menos B é um produto notável, ajuda a simplificar e de repente deixar de um jeito que, se fosse uma múltipla escolha, seria aquele jeito mais compacto que eles costumam deixar nas respostas. Então você vai ter que o V ao quadrado vai dar G seno de alfa vezes L mais B com L menos B, tudo isso dividido por L. Então pronto. Vai dar aqui L ao quadrado menos B ao quadrado, tudo isso dividido por L. Então, achamos finalmente a velocidade que esse indivíduo tanto queria. Ô, neném, essa foi suada. Tá? Então, tá aqui o que a gente queria. Pega aí, tira o seu print, comemora quem fez sozinho antes e conseguiu chegar à resposta, que você mostrou que você é um cara muito bom, tá? Então, beleza, galera. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vamos seguir. Próxima questão. Tchau, tchau pra você. Foi classificado para a IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, ao FabriCAD, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o FabriCAD, meus amigos, que já tinham acesso ao FabriCAD. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, Eu só tenho a agradecer ao curso, ao FabriCAD, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao FabriCAD.